Banco de Moçambique diz que o endividamento público continua a aumentar, atingindo níveis cada vez mais insustentáveis. Governo minimiza o impacto do agravamento das taxas dos serviços do Inater e diz que carta de condução é para quem tem condições. 7 corpos abandonados foram encontrados nas matas do distrito de Morropula, em Nampula. Ora viva, boa noite. 7 corpos foram encontrados abandonados nas matas do distrito de Morropula, em Nampula. A população descobriu os corpos e comunicou às autoridades, mas estas apenas autorizaram o enterro numa vala comum. Não se sabe ao certo a proveniência dos corpos, porém, da vila sede do distrito de Morropula, passando pela localidade de Gazuzu, são cerca de 68 quilómetros para se chegar a Xinga e, concretamente, ao povoado de Moarrapaz, um lugar pouco movimentado e pouco habitado. À entrada, um único caminho de acesso devido à mata densa que cerca o local onde os 7 corpos, dos quais 2 do sexo feminino e 5 masculinos, foram encontrados abandonados por desconhecidos. A população conta que teria ouvido o ruído de um carro por volta das 23 horas da última quinta-feira. O carro não se viu. Aliás, viu-se só luzes e foram curvar ali na escola e foram deixar esses corpos aí nesse mato. Trouxeram até carro à noite, de quase 23 horas. Houve corpos aqui sem vítimas, tendido no mato. 7 corpos, 2 mulheres, 5 homens. De acordo com os populares, os corpos enterrados numa vala comum, por decisão das autoridades, não apresentavam vestígios de violência. O medo e a insegurança instalaram-se no povoado de Moarrapaz. Depois de arrastados, os 7 corpos, sendo 2 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, foram abandonados neste local, aqui na localidade de Moarrapaz. Segundo contam os residentes, os corpos foram enterrados no passado sábado numa vala comum. Que esses corpos, nenhuma cara era reconhecida a nível local. São pessoas que não conhecemos. Precisamos adiantar as coisas nas mãos das autoridades. Contudo, a Polícia da República de Moçambique, em Nampula, ainda não se pronunciou sobre o caso. Por outro lado, uma pessoa morreu vítima de descarga atmosférica no distrito de Macossa, em Manica. A vítima deixa 3 viúvas e 17 filhos. O mau tempo que se fez sentir há dias deixou luto e dor no seio desta família que vive no povoado de Nhamagoa, distrito de Macossa. É que uma descarga atmosférica atacou o chefe da família, que morreu carbonizado, tendo, para além disso, queimado esta motorizada, todo o milho que estava no celeiro, roupa e outros bens. Desesperada, uma das viúvas pede intervenção de quem de direito ou de boa fé para ajudá-los em alimentos. Ele deixou 17 filhos e 3 esposas. Tudo queimou lá dentro. Mesa, cobertores, copos, pratos e outras coisas. Tinha 17 crianças, todas do sexo masculino. Assim não sabemos como alimentá-los. Sérgio Gerone, chefe do posto administrativo de Nhamagoa, que dirigiu-se à casa da família para confortá-la, lamenta o sucedido, mas não fala de qualquer apoio do governo. E ele encontrou a morte ali mesmo, a casa incendiou e ele ficou carbonizado. Na verdade, ficamos assim tristes com essa situação. Na província de Manica, este é o 6º caso de morte por descarga atmosférica em menos de um ano.
Jovem de 26 anos está detido na Beira, indiciado de ter agredido a irmã com recurso a uma faca. A menor de 4 anos encontra-se fora de perigo e o detido alega que pretendia se vingar de alegados maus tratos por parte da família. Esta menor de apenas 4 anos de idade foi violentada pelo seu próprio irmão no passado sábado no bairro do Estur, na cidade da Beira. O agressor de 26 anos de idade, ora detido pela polícia, alegou que agrediu a criança com recurso a uma tesoura como forma de reivindicar melhores tratamentos por parte da família. Agredi porque na minha casa tem-me dado comer, dá-me alimento com cuspe e xixi de vez em quando, porque eu estou morando na garagem. Por quê? Não sei os porquês. Agrediu com o quê? Com tesoura. Além disso, ela também é dita com os mais velhos para vir perturbar a calma na minha porta, vem bater na minha porta com pedra. Eu estou morando na garagem, eles estão morando no segundo andar, vem lançando pedra para a minha casa, para a minha porta, vem fazer xixi. O que a criança fez para merecer isso que fizeste? Sim, eu já tinha subido lá para reclamar, algumas vezes estão a dizer que não, você como não trabalha, então não tem direito de reclamar nada. Então acha que a solução seria esfaquear a criança? Não foi esfaqueamento, foi com tesoura, não foi esfaqueamento. Então foi o quê? O que aconteceu? Não, piquei com tesoura, não piquei com faca. Uma das parentes do agressor acredita que o mesmo partiu para a violência motivado por consumo de drogas. Há coisa de 3 semanas atrás, ele bateu o nosso irmão mais velho que esta menina. Então, por causa dessa agressão, o outro irmão nosso tomou a decisão dele passar a viver na garagem. Mas que passassem a dar a refeição, independentemente dele não estar a viver na casa, que passasse a refeição. De um momento para outro, ele achou que a comida vinha com urina, vinha com lixo, vinha com saliva, não sei de onde é que ele tirou essa ideia. Ele é violento, ele é muito violento. Perturbação mental não tem, mas é dependente de droga. A polícia garante que a menor foi violentada com recurso a uma faca e que o caso será encaminhado ao tribunal. Enquanto isso, a avaria da viatura de transporte de reclusos está a complicar o julgamento dos réus acusados de envolvimento nos ataques armados em Cabo Delgado. Para evitar o incumprimento do plano previsto, o Tribunal Judicial de Cabo Delgado foi obrigado a realizar sessões de audição em dias de descanso. Em condições normais, em Cabo Delgado, cada juiz tem realizado 2 sessões de julgamento por semana. No entanto, devido ao elevado número de arguidos acusados no caso de ataques armados em Cabo Delgado, houve necessidade de se aumentar para 4 dias. Mas mesmo assim, há situações que estão a complicar o cumprimento inicialmente previsto pelo Tribunal. Semanalmente ocorrem julgamentos nas terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras. Mas devido a problemas alheios à nossa vontade, portanto relacionados com a avaria dos meios de transporte, que podia trazer os reclusos dos estabelecimentos onde aguarda o julgamento para o edifício do tribunal, não foi possível, portanto, a concretização do que tinha sido planificado. Para evitar o incumprimento do plano inicialmente previsto, o Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado foi forçada a interromper o descanso semanal. Por exemplo, hoje é segunda-feira, devia ser o dia do intervalo. Mas por causa dessa déficit de realização do julgamento da semana passada, assim estão decorrendo, portanto, audições em substituição daqueles dias, portanto, que não fora realizado o julgamento. Desde que iniciou o julgamento no dia 3 de outubro corrente, até esta segunda-feira, dia 22, foram ouvidos 60 arguidos. No entanto, apesar de, na sua maioria, ter sido detida supostamente em zona de combate, todos os réus negam seu envolvimento nos ataques armados em Cabo Delgado e alguns dos quais dizem que só se aperceberam do conflito apenas no momento da sua detenção.
O Banco de Moçambique diz que o endividamento público continua a aumentar, atingindo níveis cada vez mais insustentáveis. Contudo, as perspectivas macroeconómicas mantêm-se favoráveis. Com o clima econômico a deteriorar-se pelo terceiro mês consecutivo, o Metical a registrar uma instabilidade, o estoque da dívida pública continua a disparar no país. O Banco de Moçambique fala mesmo de níveis insustentáveis de endividamento público. O endividamento público continua elevado, o endividamento público interno subiu um pouco ligeiramente, de quase de 2 bilhões, desde a última vez que estivemos aqui, e hoje está praticamente ao redor de, corresponde equivalente a um pouquinho mais ou menos a 12,3%, comparado, isso em outubro, comparado a 12,2%. Ela continua a crescer, a dívida pública interna, ela já é elevada, mas continua a crescer. Mesmo cenário verifica-se na conta corrente do país, na componente trocas comerciais com o exterior, com o déficit da balança comercial a ser negativo. O déficit da conta de bens aumentou, deteriorou em 240 milhões de dólares, refletindo o que é que se passa. Tanto as importações como as exportações podem ver aumentaram substancialmente, mas as importações aumentaram significativamente mais que as exportações. O aumento das importações foi de 708 milhões no trimestre, comparado a um aumento das exportações de 458 milhões. Mesmo perante estes indicadores desfavoráveis, o governador do Banco de Moçambique destaca a subida das reservas internacionais. Passa de 3 bilhões e 125 milhões de dólares para 3 bilhões e 196, quase 196 milhões. Isso é uma grande notícia. Não é fácil alcançar esse tipo de resultado num ambiente em que há uma gestão, há eleições, há todas as pressões de gastos que nós conhecemos. Esses dados foram avançados nesta segunda-feira em Maputo, depois da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, encontro que decidiu manter as políticas macroeconômicas em vigor, com destaque para as taxas de juros praticadas no mercado. Rogério Zandamela desvaloriza o relatório dos auditores da KPMG, que detectou várias irregularidades nas contas do Banco Central. O auditor fez o seu trabalho profissional, que nós respeitamos. Nós não interferimos e é por isso que queremos que auditores façam o seu trabalho, nos digam qual é a sua opinião, é a opinião deles sobre como as contas do Banco de Moçambique estão. O que se passa aqui, temos hoje no mundo que em inglês chama best practice, comparado ao que chama good practice, boas práticas, melhores práticas. O que se faz? O relatório simplesmente diz, olha, se usássemos as melhores práticas como definidas, por apresentação do cliente teríamos esta situação. É o que estão a dizer. Mas não estão a dizer que nós estamos em violação da nossa lei orgânica, das nossas próprias normas internas, como sempre apresentamos a nossa contabilidade. Não houve mudança nisso. Isso eu digo com a certeza absoluto. É claro, é uma perspectiva de melhores práticas que hoje o Banco de Moçambique, em algumas partes, ela ainda não está prevista na nossa lei orgânica. Não está prevista. E eu direi mais, as famosas best práticas em si, elas são problemáticas. São talmente problemáticas que a maioria dos bancos centrais do mundo não aplicam na íntegra, incluindo em alguns dos itens levantados pelo relatório, pelo auditor no nosso relatório. O nosso sistema ainda não amadureceu, não evoluiu de tal maneira para lidar com esse tipo de situações. O Governo minimiza o impacto do aumento das taxas cobradas pelos serviços do Instituto Nacional dos Transportes Terrestres. A Vice-Ministra dos Transportes e Comunicações lembra que, ao contrário do bilhete de identidade,
ninguém é obrigado a tirar a carta de condução. A carta de condução não. A dirigente começou por dizer que as novas taxas surgem na sequência da retirada de subsídios pelo Estado a vários setores da atividade, tendo acrescentado que as atuais taxas são insustentáveis para o funcionamento do Instituto Nacional dos Transportes Terrestres. Mas acha que 500 meticais é possível produzir uma carta de condução? É a pergunta que lhe faço. Então significa dizer que todo o valor que estamos a pagar até hoje, o que está estipulado para a nova carta de condução, é o governo que está a subsidiar. A vice-ministra dos Transportes e Comunicações vai mais longe ainda e diz que a carta de condução não é obrigatória e por isso só tira quem tem melhores condições. Carta de condução não é como o bilhete de identidade. O bilhete de identidade é obrigatório, qualquer população, qualquer pessoa tem que ter o seu bilhete de identidade. A carta de condução não, é conforme as condições que eu tenho, vou tirar ou não a carta de condução. E hoje não é possível, o Inaterra não consegue sobreviver, não consegue fazer este trabalho da melhor maneira possível, porque ele é que tem que pagar. A emissão ou renovação de carta de condução deverá passar dos atuais 500 meticais para 2.500 meticais, o que corresponde a 5 vezes mais ao preço atual. Outros serviços prestados pelo Inaterra, como é o caso da venda do livrete, vai passar dos atuais 88 meticais para 1.850 meticais, o que significa um custo de 15 vezes mais ao preço atual. Enquanto isso, a taxa de realização de exame de condução vai passar de 100 meticais para 2.185 meticais, cerca de 20 vezes mais que o preço atual. As novas taxas dos serviços prestados pelo Instituto Nacional dos Transportes Terrestres entram em vigor a 5 de novembro próximo. O governo entregou os 29 autocarros às autarquias de Maputo e Matola. E porque os automóveis vão ser geridos pelo setor privado, o governo defende que as tarifas devem ser agravadas para garantir a sustentabilidade do negócio. Pela lá, chega zona verde, mais encurtamento, mais ninguém para que vai tratar no meio da cor. Uamba mais ligações, e pela a zona verde, e a chega Magoanino com uma linha chapa. A logo sugas que ele para ele, tem uamba mais ligação mais. Contas e mais contas. Era o que os residentes de Inhavela, na Matola, tinham de fazer sempre que se deslocassem para outros pontos do Grande Maputo. Mas é um exercício que poderá ficar para a história com a entrega de 16 autocarros que vão ser distribuídos nas rotas onde há maior escassez destes meios na autarquia da Matola. No ato da entrega, a vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, desafiou os operadores a trabalharem para a sustentabilidade dos machibombos. Os autocarros aos operadores públicos e privados é parte de um pacote de medidas de implementação. Para a sustentabilidade do transporte público, prossegue a implementação de várias outras medidas que incluem a melhoria das vias de acesso, manutenção dos autocarros, intermodalidade, melhoria de gestão, entre outros. Por sua vez, os operadores disseram que uma das melhores formas de sustentar os meios é o agravamento das tarifas. Estamos a trabalhar com a agência no sentido de encontrar uma tarifa que seja capaz de poder garantir que os operadores tenham capacidade financeira e manter a vida dos carros. Ainda esta segunda-feira, o governo entregou outros 15 autocarros à autarquia da cidade de Maputo, onde também deverão ser geridos pelo setor privado. As restrições impostas pelo governo no corte de madeira poderão comprometer as metas da arrecadação de receitas do Estado em Manica. A constatação é do delegado da autoridade tributária naquela província. Depois da Operação Tronco, lançada em março do ano passado, a qual concluiu haver devastação de madeira no país, o governo apertou o cerco e impôs medidas visando restringir a exploração daquele produto. A decisão do governo é, por um lado, aplaudida pelos gestores ambientais, mas ao nível de Manica pode comprometer aquilo que é o plano do próprio governo no concernente ao encaixe de dinheiro para o Estado. A dependência que a própria província tinha com a exportação da madeira também decresceu, constituía a madeira 60% daquilo que é o bolo da arrecadação relativamente às alfândegas, e este ano este bolo praticamente não existe.
Os desafios são enormes, estamos a trabalhar no sistema para ver o que podemos fazer até o final do ano. Porque a madeira já não está a sair do país, o que constitui maior ganho, Manuel 15 diz que a autoridade tributária está exclusivamente dependente do comércio interno. Apesar de não estarmos a atingir os números reais daquilo que foi o nosso propósito para o ano 2018, o incremento foi significativo. À parte dos impostos internos, estamos com um crescimento relativamente à meta anual de 18%. E relativamente ao comércio externo, que é a alfândega, aí está o decréscimo relativamente a esta unidade orgânica. A província de Manica tem como meta para este ano arrecadar cerca de 3 mil milhões de meticais e quando falta cerca de 2 meses, o valor até então arrecadado ronda nos 60%. A Universidade de Lúrio vai lançar um programa de pesquisas para assessorar o governo a minimizar os impactos negativos no ambiente e nas comunidades com os megaprojetos da indústria extrativa. A província de Cabo Delgado prepara-se para ser a capital nacional do gás natural nos próximos anos. O avanço da indústria extrativa constitui uma oportunidade de desenvolvimento, mas os académicos chamam a atenção para os impactos dessa atividade industrial. Com o tema biodiversidade, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, a Universidade de Lúrio realiza a primeira conferência em Pemba, juntando pesquisadores nacionais e estrangeiros. Nós queremos desenvolver linhas de pesquisa, porque nós percebemos que o conhecimento aqui é fundamental. Desenvolvermos linhas de pesquisa a partir desta questão, que já algumas estão a ser desenvolvidas, no sentido de facto de ajudar a que as nossas políticas, as nossas estratégias de desenvolvimento socioeconómico sejam devidamente sustentadas. O governo definiu como um dos seus pilares assegurar a gestão sustentável dos recursos naturais e ambiente. Para isso, dizem os pesquisadores, as comunidades devem ser colocadas no centro das políticas. Não é fácil desenvolver as cidades, não é fácil acabar com a pobreza, mas se eu tenho que destruir para ter o mesmo produto, como nós revertemos isso, não é? Quer dizer, há exemplos em que nós deixamos de cortar a floresta e estamos a produzir mel. Estamos a produzir produtos não madeireiros e ganhamos dessa mesma maneira. Um dos exemplos da integração entre as áreas de conservação e as comunidades é o Parque Nacional da Gorongosa, que está a desenvolver um projeto de produção de café na Serra de Gorongosa para incentivar a preservação da floresta. Nós vamos crescer 320 mil árvores cada ano, mais ou menos 100 hectares cada ano. E com essa escala, nós podemos ter um produto que o mercado global pode comprar em volumes. E esses benefícios beneficiaram a própria floresta e também as comunidades. Isso é uma coisa muito óbvia se ver a própria dinâmica lá. E da parceria entre a Universidade de Aveiro de Portugal e a Unilúrio, resultou um projeto de criação sustentável de peixe em aquacultura com métodos inovadores. Nos habitantes das aldeias queremos capacitá-las para a produção sustentável de alimentos, iremos selecionar linhagens de tilápia que sejam mais produtivas, ensinar às pessoas que se calhar não é boa ideia estar a cultivar tilápias machos com tilápias fêmeas, porque isso, do ponto de vista da produção de proteína animal, da produção do peixe, não é o melhor modo de o fazer. A Conferência de Biodiversidade e Mudanças Climáticas contou com a presença do governador da província de Cabo Delgado na cerimônia de abertura oficial e termina esta terça-feira. Convido para uma breve pausa. Nós voltaremos dentro de instantes. Até já. Há mais de 100 anos que Five Roses mistura só as melhores folhas de chá para criar um sabor distintamente suave e refrescante. Só Five Roses é a chávena perfeita de chá para a sua vida de todos os dias e as ocasiões mais especiais da sua família. E para todos os outros momentos, porque ninguém faz o melhor chá que você e Five Roses. Experimente o novo Five Roses Strong African Blend, um chá de qualidade a um ótimo preço. Oceana, valor e qualidade.
Mosef Young Leaders é uma plataforma de debate, de produção de conhecimento, de partilha de ideias de jovens para jovens. é um fórum de discussão para transformar Moçambique e o mundo. Sem distinguir sexo, nem raça, nem idade, nem nada. Vamos debater tudo o que diz respeito aos jovens. O Mosef Young Leaders é uma forma de estar, é uma forma de agir. Não fiques parado. Vem e faz parte desse sonho. Não perca, esta semana, no programa Mosef Young Leaders, uma entrevista com Liliana Catoja, do Millennium Beam, e outros 2 jovens líderes empreendedores. Saiba como gerir o seu negócio e adquirir um financiamento para a sua startup. Olá, eu sou Adérito Marolo, adepto de Costa do Sol, assista a Moçambola na ZAP. Aqui na STV Notícias. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema, elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bens é que tem. Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam. Olá, eu sou Adérito Marolo, adepto de Costa do Sol, assista a Moçambola na ZAP. Aqui na STV Notícias. A 10 de julho de 2017, o governo do Iraque anunciou que Mossul tinha sido reconquistada ao grupo Estado Islâmico após 3 anos de ocupação. Segundo estimativas, entre 9 e 11 mil pessoas perderam a vida no conflito que opôs os extremistas islâmicos às forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos e pelos curdos. Calcula-se que 1,9 milhões de pessoas tenham sido obrigadas a abandonar a cidade devido ao conflito. Ao fim de um ano, quase 4 milhões de pessoas regressaram a Mossul, mas a reconstrução está apenas no início. A população enfrenta grandes desafios. Segundo as Nações Unidas, há 8 milhões de explosivos nos destroços. As operações de desminagem avançam lentamente. Às vítimas da guerra, juntam-se agora as vítimas das bombas artesanais. Estava com os meus filhos prestes a abrir a porta quando se deu a explosão. Perdi a consciência. A minha filha morreu no hospital e o meu filho morreu a caminho do hospital.
A filha mais velha, Nada, sobreviveu, mas perdeu a perna, tal como o pai. Adil Abdul Ghani trabalhava como taxista. A viatura ficou completamente destruída. Agora, para sobreviver, precisa de recuperar a autonomia. Adil e Nada fazem parte dos 7.000 pacientes tratados pela ONG Handicap Internacional desde 2014. Com o apoio financeiro da ajuda humanitária da União Europeia, a ONG tem dado apoio às vítimas de Mossul, nomeadamente dando-lhes cuidados médicos e próteses adaptadas às suas necessidades. Temos vários tipos de pacientes. Tratamos fraturas, amputações, queimaduras e traumatismos da medula espinal causados pelas bombas. Temos dois tipos de acompanhamento, antes e depois da prótese. Depois da prótese, vemos o paciente 3 vezes para ver se funciona bem ou não. Com o fim dos combates no terreno, o Iraque entrou numa nova fase da crise humanitária. A União Europeia financia ONGs nas áreas da proteção da população, comida, saúde, abrigo e acesso à água. Quais são os custos humanitários do conflito em Mossul? O nível de destruição visível na parte ocidental da cidade mostra claramente a dimensão do custo humano da guerra. Na Batalha de Mossul, 14.000 civis ficaram feridos. 32% dos feridos eram crianças, com menos de 5 anos. Um ano após o fim do conflito, há ainda 4.000 pessoas a precisar de cuidados de reabilitação. O trabalho das organizações humanitárias é essencial para ajudar as vítimas a reconstruírem as suas vidas, voltar a trabalhar ou a ir à escola. No dia 3 de março de 2017, estava a tentar fugir e dei de caras com o grupo Estado Islâmico. Capturaram-me e pensei que eles me matariam se dissesse que estava a fugir. Eu disse que estava à procura de trigo para alimentar a família. 10 dias depois, eles cortaram-me a mão. Chamaram as pessoas com um altifalante e anunciaram que capturaram 3 ladrões e cortaram-me a mão com uma faca. É a última consulta de Adil Khalid Bashir antes de ser transferido para o centro de próteses de Sulaimania, no leste do Iraque. A Euronews acompanhou Adil Khalid Bashir na viagem até ao centro de próteses. Ao longo do caminho, são visíveis as marcas da guerra. Em Badana, uma ONG norueguesa apoiada pela ajuda humanitária da União Europeia iniciou as operações de desminagem para avaliar a extensão da chamada contaminação por bombas artesanais. O trabalho pode durar décadas. É um sistema de detonação por pressão. Para ativá-lo, basta o peso de uma criança. Desde a libertação de Mossul, quase 200 pessoas morreram ou ficaram feridas devido à explosão destas bombas improvisadas. Ao longo da guerra, a organização Estado Islâmico tornou-se especialista em bombas artesanais bastante complexas. O Daesh desenvolveu vários tipos de bombas artesanais. Algumas são muito complicadas. As da região de Mossul são mais complexas porque usam sistemas anticorte. Se as cortarmos, acionamos a bomba. Usam também um cabo muito fino, difícil de ver. É um fio que liga as diferentes partes e, quando é pressionado, aciona a bomba. A ONG italiana Emergency abriu o Centro de Reabilitação de Sulaimania em 1998. A estrutura recebe pacientes de todo o país, mas também do Irão e da Síria. Atualmente, há 5.500 pessoas em tratamento.
É aqui que Adil Khalid Bashir vai receber a prótese. Este procedimento consiste em tirar medidas e fazer um molde para construir a prótese do paciente. Mais de 60% dos pacientes têm a perna amputada abaixo do joelho. A amputação de um membro superior representa apenas 3% dos casos. Graças à nova prótese, por medida, Adil Khalid Bashir poderá melhorar a mobilidade física. É uma mão mecânica. Tem um cabo que está ligado ao ombro do paciente. Quando contrai o ombro, a mão abre. Olá, eu sou o Nelson Santos, treinador do Ferroviário Maputo. Assista o Moçambola na ZAP. Aqui na STV Notícias. A informação segue no jornal. Uma missão de médicos e pesquisadores americanos, brasileiros, colombianos e tailandeses está em Moçambique para fazer grandes e pequenas cirurgias de cancro da mama e do útero. Além destas operações, os médicos vão formar especialistas moçambicanos em matéria de prevenção, rastreio e diferentes técnicas de tratamento de cancros. O cancro é um problema de saúde pública em Moçambique que anualmente mata 17 mil pessoas. E os cancros do colo do útero e da mama são os que mais afetam as mulheres moçambicanas. É no âmbito do combate dessas doenças que uma equipa de 15 especialistas está desde esta segunda-feira no país. E é constituída por 8 instituições, das quais americanas, brasileiras e da Tailândia, vem no âmbito daquilo que é a campanha de sensibilização e alerta contra o cancro da mama e cancro do colo do útero que está a decorrer em outubro. Estas atividades estão a ser desenvolvidas aqui no Hospital Central de Maputo, onde vão se fazer no total cerca de 121 procedimentos. As atividades serão desenvolvidas nos hospitais Central de Maputo, Geral de Mavalane, Provincial da Matola e Central da Beira. E a chefe da missão espera que essa intervenção em Moçambique possa atingir os mesmos resultados que nos Estados Unidos, em termos de redução de casos de cancro. Nós tivemos uma redução do cancro do colo do útero em quase 70% nos Estados Unidos, com base nessas técnicas de prevenção. E é exatamente essa experiência que pretendemos partilhar cá em Moçambique, para reduzir os casos de cancro do útero. Além de cirurgias, serão feitas formações e palestras. Esta é a 15ª missão em Moçambique nesta área, tendo a primeira sido realizada em 2014 por membros das mesmas instituições. Maputo acolheu ontem a 8ª edição da Corrida Solidária Internacional, uma iniciativa que visa chamar a atenção da comunidade internacional para a urgência de erradicar a pobreza. Em outubro comemora-se o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e também em outubro que se corre e caminha com esta mesma meta. E é no seu contributo para o fortalecimento do Programa de Erradicação da Pobreza que, anualmente, a ELPO promove a Corrida Solidária Internacional que decorre simultaneamente em várias cidades do mundo. Em Moçambique, centenas de pessoas juntaram-se domingo para correr e caminhar e chamando a atenção da comunidade internacional para a urgência em erradicar a pobreza. Nós trabalhamos na área da educação e também na área da nutrição, nas comunidades rurais, portanto o nosso trabalho principal é em Cabo Delgado e em Nampula, nas duas províncias. Estamos também na Guiné, em São Tomé e em Portugal. Gostei, foi muito bom. Corri, cheguei em terceiro lugar.
Foi muito bom, diverti com todos que estão aqui. Me selecionei porque eu sei que correr é um bom desporto para a nossa saúde. Para a organização da 8ª edição da Corrida Solidária contra a Pobreza, a iniciativa está a surtir os efeitos desejados. A seguradora apoia a ELPO, junta-se a ELPO neste evento para promover aquilo que é a erradicação da pobreza. A Corrida Solidária Internacional acontece desde 2011, e sendo que no país é realizada simultaneamente nas cidades de Pemba, Nampula e Ilha de Moçambique. O Clube Golfinhos de Maputo e a Federação Moçambicana de Natação fazem uma avaliação positiva do torneio internacional Golfinhos Sprint. Já o Comitê Olímpico de Moçambique destaca o nível competitivo da prova realizada a fim de semana na piscina olímpica do Zimpeto. Favorita, pista 6 tem sido assim já lá vão 10 anos. Na edição de 2018 participaram 250 atletas, incluindo sul-africanos e angolanos, que participaram na condição de convidados. A Mpumalanga Swimming voltou a ser a equipa mais forte, sagrando-se a vencedora absoluta do torneio. Mas há a destacar o excelente nível apresentado pelos nadadores nacionais, que deram boas indicações para o ciclo olímpico que se aproxima. É exatamente o que nós esperávamos. Tivemos uma melhoria dos tempos dos nadadores e tivemos muito apoio de todos os sponsors, nesse caso os patrocinadores. Este é um torneio muito importante porque os nossos atletas precisam de competir, precisam de estar expostos para que possam desenvolver. Todos têm um grande desafio para contribuírem e para nós, sobretudo os dirigentes, criarmos condições para que os nossos atletas possam preparar-se e participar em massa nos próximos Jogos Olímpicos. Também presente nos 2 dias do evento, o presidente do Comitê Olímpico de Moçambique, Aníbal Banave, destacou o fato dos atletas terem tido uma oportunidade para melhorar as suas marcas. Temos também que agradecer e felicitar todo o esforço que foi feito para conseguir difundir tudo que foi a nossa realização aqui nesta competição. O torneio internacional Golfinho Sprint teve lugar no último fim de semana na piscina olímpica do Zimpeto, tendo sido marcado por um nível competitivo dos nadadores nacionais e estrangeiros. A União Desportiva do Songo venceu ontem a NH de Vilanculo por 1-0 em jogo da 28ª jornada do Moçambola 2018. Com a vitória, a União Desportiva do Songo mantém-se na liderança. A entrada pressionante dos campeões nacionais a beneficiarem logo cedo de uma grande penalidade por falta sobre Mário Sinamunda. A 11 metros da baliza, Hélder Pelembe cobrou com perfeição. Bola num lado, guarda-redes no outro. Euforia no estádio 27 de novembro, com a revalidação do título à espreita. Jogo com um único sentido, a baliza do NH. União Desportiva de Songo a sufocar seu adversário, mas o desacerto a ser nota dominante dos seus jogadores. Quando não eram seus avançados a mostrar tanto desacerto, era o Ferro a negar o golo aos hidroelétricos. Com a manutenção tremida, a NH esboçou uma reação, mas sem conseguir virar a página. Valeu a pena, a equipa do NH se bateu muito bem. Eu já havia frisado na antevisão do jogo que era uma equipa que não vinha para Songo apenas para fazer seu turismo. O HCB esteve sempre atrás da bola e, em suma, perdemos o jogo, não perdemos a batalha. Já se fazem contas do título no Songo, até porque a União Desportiva de Songo precisa apenas de um ponto para conquistar o bicampeonato. Já o Ferroviário de Nampula empatou com o Chibuto a 4 bolas, num jogo em que os locomotivas estiveram a perder por 3-0. Chuva de golos no estádio 25 de junho, com o Evaristo a colocar o Chibuto em vantagem. Mal haviam-se recomposto do golpe e os locomotivas já sofriam o segundo golo e foi apontado por Rooney a agradecer uma oferta do guarda-redes Acácio. Mais um lance infeliz de Acácio, mais um golo do clube de Chibuto, a sair dos pés de Abid, que fez o 3-0. A banda emitiu o primeiro sinal para se evitar a derrota com este golo aos 46 minutos. Josimar depois fez o público acordar em Nampula.
Pronta a resposta do Chibouto, a avalanche ofensiva dos napolenses, com Flávio a fazer o quarto golo dos careiros. A Daúde reduziu para 4-3, golo do qual não tivemos registro. Já a partir do final, grande penalidade no estádio 25 de julho a favorecer os Locomotivas. Lucbe não desperdiçou, empatando o jogo a 4. Tivemos uma entrada apática nos primeiros 15 minutos, onde sofremos aqueles 3 golos inaceitáveis. Sabemos nós que há dias que certos jogadores não conseguem atingir aquela performance que é habitual, comete-se alguns erros e com esses erros pagou-se caro. Com as oportunidades de gol que a gente teve, podíamos ter conseguido se calhar sair vitoriosos. Penso que na primeira parte fomos superiores, eficazes, sem jogar muito. Na segunda parte penso que a minha equipa entrou um bocadinho apática, acabámos sofrendo 2 gols logo nos primeiros 2 minutos. O Ferroviário de Nampula é o quarto classificado com 44 pontos, a seguir do Clube de Chibouto, que tem menos 4 pontos. Momento para mais uma pausa no jornal. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima dos seus 27 graus e uma mínima de 19. E para Seixais espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 17. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 18. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 20. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 11. Tete com 30 graus de máxima, 20 de mínima. E Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Já para a zona norte do país, concretamente na cidade de Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 22. E por fim, Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 21 graus e uma mínima de 12. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. Os temas do dia-a-dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos factos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô, Sim, Ilustra Mourinho, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta.
Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. Ninguém podia ter imaginado que o terceiro aniversário do acordo nuclear iraniano marcaria também o seu fim próximo. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo por decisão de Donald Trump. A União Europeia, a China e a Rússia declararam que permaneceriam signatárias do acordo. Mas será que esse esforço é suficiente para mantê-lo? Estamos em Teherão para entrevistar o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif. Bom dia, obrigada por conceder esta entrevista à Euronews. É um prazer. Depois de os Estados Unidos se terem retirado do acordo, parece que não está muito satisfeito com as negociações com a União Europeia. O pacote que nos foi oferecido não é satisfatório. Estamos neste preciso momento a trabalhar com os europeus. Vamos ver quais são as possibilidades, estamos a dar-lhes tempo. Os europeus parecem dispostos a assumir um compromisso político. Foram implementadas algumas medidas técnicas, mas não é suficiente. Há 2 calendários específicos. O primeiro é o da primeira vaga de sanções norte-americanas em agosto. O outro é a segunda vaga de sanções em novembro. Vamos ver como a Europa lida com isso e responderemos em função dos acontecimentos. Temos um plano estratégico. De que tipo de garantias precisam? Sob pressão dos Estados Unidos e sob influência da atmosfera psicológica que os Estados Unidos tentaram criar, algumas empresas europeias começaram a retirar-se do Irão. Os europeus têm de agir em relação a essa situação se quiserem preservar o acordo. Se esse for o entendimento dos europeus, eles terão de investir. Queremos ver bancos, aberturas de contas, pequenas e médias empresas a virem para o Irão e a fazerem investimentos com parceiros no setor privado. Como é que a União Europeia e os países europeus podem resolver este problema? Eles terão de decidir se podem continuar a viver num novo sistema global em que um país toma a decisão final e todos os outros obedecem. Às vezes nem se trata de um país, mas de um grupo de pessoas que tomam decisões baseadas nos seus interesses pessoais. Como vimos recentemente depois do encontro entre Trump e Putin, ouviram-se várias vozes preocupadas dizendo que o presidente dos Estados Unidos não trabalha em prol do interesse nacional dos norte-americanos. Será que o povo europeu aceita que os interesses dos Estados Unidos dominem o processo de decisão na economia global? Os europeus estão dispostos a aceitá-lo ou vão opor-se a esta situação? É uma questão que as empresas europeias e os governos europeus devem colocar-se. Há várias possibilidades de cooperação. Na Europa não há apenas companhias com acionistas americanos, há muitas empresas europeias que não estão ligadas aos Estados Unidos. Putin e Trump encontraram-se na Finlândia e, segundo as últimas notícias, chegaram a uma espécie de acordo sobre a Síria. É uma questão que o preocupa? Between them about what happening in Syria. Are you concerned about it or not? Iran and Russia
O Irão e a Rússia ajudaram o povo sírio e vão continuar a fazê-lo enquanto for necessário. Mas no final a decisão cabe aos sírios. Temos uma boa comunicação e estamos bem coordenados com a Rússia e com o governo sírio. E vamos continuar nessa linha. O nosso objetivo é muito claro, é o mesmo objetivo da Federação Russa: lutar contra o terrorismo e contra os extremismos. E neste ponto, o Presidente Trump deve assumir as suas responsabilidades porque os Estados Unidos e os seus aliados têm vindo a apoiar o Daesh. A existência de armas americanas nas mãos do Daesh e de outras organizações extremistas é um facto documentado por fontes ocidentais. Foi noticiado que o ministro da Energia da Rússia disse estar pronto para dar mercadorias ao Irão em vez de comprar o petróleo. Faz parte de um pacote mais vasto no domínio da cooperação entre o Irão e a Rússia, que inclui várias medidas e investimentos da Rússia no setor energético do Irão, a participação da Rússia no setor das infraestruturas iranianas e acordos entre o Irão e a Rússia no domínio do petróleo e do comércio. É um grande pacote de medidas no domínio da cooperação com a Rússia, mas não acreditamos que vamos dar petróleo em troca de bens e mercadorias. É um grande pacote de medidas que inclui várias coisas, incluindo a cooperação energética entre o Irão e a Rússia e também a possibilidade de o Irão receber liquidez. O Irão disse várias vezes que o fim do acordo nuclear pode ter consequências graves e perigosas para a segurança da região. Qual é a sua opinião? Mais do que do Irão, essa é uma conclusão da Europa. Eles acreditam que o acordo é um documento importante de não proliferação de armas nucleares e que sem ele haverá mais possibilidade de tensão na região. Da nossa parte, sempre acreditamos que a segurança depende do nosso povo. A nossa segurança vem do interior e não do exterior. Já mostramos que o nosso povo resistirá às agressões, não aceitaremos que ninguém intimide ou humilhe o Irão, ou pior, que tente invadir-nos ou pôr em causa a nossa segurança e integridade territorial. Ajudamos todos os que estiveram sob ameaça na região. Os nossos vizinhos e amigos sempre sentiram que não são ameaçados pelo Irão. Alguns podem ter feito propaganda por razões de política interna ou regional, mas não ganharam muito com isso. Acredito que a melhor forma de lidar com estas questões para a região do Golfo Pérsico é através do diálogo regional, o que asseguraria a segurança de toda a nossa vizinhança. Thank you very much, Mr. Zeri, for having an interview with Euronews. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. Olhamos as notícias internacionais, onde o governo da Etiópia assinou ontem um acordo de paz com o grupo rebelde que desde 1984 tenta ocupar a zona oriental daquele país, rica em reservas de gás natural. Mais um ato nobre do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed. Este domingo, o governo etíope cessou definitivamente hostilidades com o grupo rebelde Frente de Libertação Nacional de Ogaden ao assinar um acordo de paz.
Desde 1984, que o grupo rebelde ONLF tenta ocupar a zona oriental da Etiópia com grandes reservas de gás. Com o novo acordo, o primeiro-ministro etíope abre caminho para que o grupo rebelde busque atingir os seus objetivos por meios pacíficos. Este grupo havia sido quase derrotado pelas forças de segurança etíopes, quando em 2007 lançaram um ataque matando 74 pessoas. Desde que subiu ao poder este ano, Abiy Ahmed já fez paz com a Eritreia, acalmou a tensão étnica na Etiópia e criou o Ministério da Paz. Na página cultural, Lucílio Manjate lançou na tarde de hoje o livro Geração 21. A obra literária é uma seleção de notas e intervenções do autor sobre a escrita de novos escritores moçambicanos. Os assentos do Anfiteatro 1502 da Universidade Eduardo Mondlane pareceram poucos para o público que quis ver de perto a chegada de mais um livro do professor da instituição. Trata-se da Geração 21, notas sobre a nova geração de escritores moçambicanos, um conjunto de estudos para divulgar obras e autores. Em linhas gerais, este trabalho resulta, digamos assim, de 10 anos de publicação de textos sobre a literatura que é produzida pela nova geração, sobretudo pela nova geração de escritores moçambicanos. Digo sobretudo porque não deixo de estabelecer uma relação entre esta geração e a geração da Paulina Chiziane, Marcelo Panguana, Angolano Bacacossa, Mia Couto. Nesta obra literária, Manjate desafia-se a explicar as diferenças existentes entre os autores que começaram a publicar em livro a partir do ano 2000 e os fundadores da geração Charrua. Um dos marcos que eu acho que pode-se ter em conta a tentar entender esta nova geração de escritores é pensar, por exemplo, que é uma geração que atinge a maioridade no tempo do multipartidarismo em Moçambique. Entre os autores estudados por Lucílio Manjate, nesta obra estão Sangaro Cap, Aurélio Furdela, Elder Fife e Andes Chivang. Sol Nascente é a nova aposta da STV. A telenovela brasileira que promete emocionar os telespectadores vai estrear hoje, logo a seguir ao Jornal da Noite. Invencível é o sentimento que Alice e Mário sentem um pelo outro desde criança. Alice, eu preciso de você aqui. Eu preciso de você do meu lado. Eu, você, o sol, o mar. Quando eu descubro o amor da minha vida, ela vai embora. Nesta nova telenovela a ser exibida aqui na STV, dois personagens descobrem o amor e os seus conflitos numa relação feita de juras e convicções. Quando a gente mais precisa do mar, ele desaparece. O mar é um malandro. Sol Nascente é uma história de amor e amizade, mas também de astúcia e vingança, na qual o relativismo cultural contribui para aproximar uma família japonesa à outra italiana, a que pertencem Alice e Mário. É uma novela de poucos personagens, mas muito bem escrita, né? Muito bem dividida nessa relação, na verdade, que seriam os japoneses, os italianos e os caiçaras, que seriam, né? os nossos, né? Os brasileiros, os nativos. Né? O choque da cultura japonesa com a italiana, que na verdade não é um choque, é uma mistura, né, que se completa ali na nossa história, é muito bacana de você ver todas as raças se misturando e virando, na verdade, um só, que é o que todo mundo é. Durante 120 episódios, Sol Nascente vai mostrar como é que um casal com temperamento oposto pode ser tão cúmplice, mesmo quando as adversidades da vida parecem gigantescas. Por isso, Bruno Gagliasso garante. Sem dúvida nenhuma, Sol Nascente vai emocionar as pessoas de uma forma assim muito forte, seja na alegria, na tristeza, eu acho que vai pegar, sabe? É uma história de amor, a novela fala sobre isso, sobre a história de amor que surge entre dois grandes amigos. E eu acho que não existe nada mais forte que isso, né? Meu melhor amigo é o meu amor. Sol Nascente estreia hoje, depois do Jornal da Noite. Tem um homem da máfia rondando por aqui. Já pensou? Se ele encontra gente, hein? Sol Nascente, para acompanhar aqui na STV. Boa noite.